bloqueando algumas AIs aqui, senão só vai ficar mais AI que pessoa nesse invite. Mas também depois a gente vai mandar essa gravação aí para todo mundo. Opa, bom dia. E aí, tudo certo? Tudo certo, João? Beleza? Bom demais. Tua primeira aqui hoje? Acho que eu não lembro de você aqui. Sim, a primeira. Na verdade, eu sou do B2B tradicional, né? Tinha uma fábrica. E aí agora estou navegando mais aí para a área de tecnologia. E encontrei vocês e me cadastrei lá para participar, começar a envolver mais na parte de tecnologia também. Legal. De bola. Bem-vindo aí. Ti, espera uns 2, 3 minutinhos aqui, que normalmente a galera vai entrando. Aí a gente vai pro pau aí. Beleza. Ó, quem entrou aí. Fala aí, Givaldo. Ô, meu, e aí, Matheus, beleza? Prazer conhecê-lo ao Belezinha? vivo aí. Da hora. Mundo pequeno, hein? Porra. Tem uma galera aí. Fala, B. Fala, Mate, tudo certo? Tudo certo. Esse tema não podia perder, hein? Porra. Porra, esse tema é o teu, né, velho? Fazia tempo que você não entrava, né? Acho que lembro de você ter entrado na primeira ou na segunda, talvez. Estamos na oitava aí. Exatamente, cara, exatamente. Tentando, mas a correria tá grande. Quando dá, mas esse tema aí eu tive que colocar na agenda. Esse aí você teve. Boa, galera. Vamos esperar mais um minutinho aí. Aí a gente começa. Oi, Lívia, prazer. Tudo bem, Matheus? Tudo certo. Sua primeira aqui hoje, né? É a segunda. Segunda? Eu vim Ah, na tá. primeira, aí depois a Juliana estava casando, hoje deu certo, que acabou de cair uma minha, eu disse, vou lá entrar, então. Ah, boa. Legal. Boa, pessoal. Acho que vamos começar aí, né, em respeito à galera que chegou no horário. Normalmente o pessoal vai entrando aí até umas 11h05, 11h06. Mas, enfim, acho que tem uma galera nova aí hoje, então vou fazer aquela introdução clássica aqui do encontro que vocês não devem aguentar mais. Mas, basicamente, como é que surgiu aqui a comunidade, né? Acho que alguns aí, talvez você já tenham se cadastrado na comunidade essa semana, a gente fez bastante barulho aí. Mas, basicamente, eu, o Rafa e o Vitor, que são meus sócios aí nas empresas, a gente viajou para o Saster, ali em maio desse ano, e, pô, puto evento de SaaS legal, né? Acho que todo mundo aí já ouviu falar, que rola ali na Califórnia, no Vale do Silício. E aí a gente voltou para o Brasil pensando, caramba, falta conteúdo desse nível de SaaS aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente só vê os eventos mais de marketing, de vendas, mas, pô, nenhum evento focado em SaaS. E a gente sabe que a gente tem as nossas peculiaridades aí do mercado, e quando a gente vai para eventos que tem outros negócios do lado, cara, não são os mesmos temas que são discutidos, a gente não entra na profundidade que deveria. Então a gente resolveu criar a comunidade, começamos aí com essas rodas de conversa, estamos na 8ª edição. A gente também está com um happy hour presencial dia 18 de setembro em São Paulo. Vou até pedir para a Bia aí, mandar o link depois para a galera. Aí, ó, ela mandou aqui nos comentários, quem quiser se cadastrar vai ser na Vila Madalena, acho que vai ser legal pra caramba, vai estar um nível bem, bem alto. E alguns podcasts que a gente está tracionando também, então, enfim, explicando um pouco da dinâmica geral. E para esse encontro aqui, para quem nunca participou, tá? Quando eu falo roda de conversa, é roda de conversa mesmo, então a ideia é que todo mundo abra o microfone, converse. Normalmente, como é que a gente toca essa reunião aqui?
Então a gente escolhe um tema específico, né? A gente tem o nosso tema de hoje, já vou passar aqui para vocês qual que é. A gente abre alguns slides ali, mais com dados, provocações para a gente começar uma discussão. E aí, a ideia é que todo mundo abra o microfone, troca experiência e por aí vai. E acho que todo mundo aqui compartilha os mesmos desafios, ou então já passou por alguma coisa que o outro já passou. Então, acho que essa dinâmica é bem legal. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui só para começar a trazer esses dados, e aí vamos para cima aí, vamos conversar. A ideia é que todo mundo traga o ponto de vista. Acho que essas discussões aí têm sido totalmente ricas aí. Vamos lá. Ô, Bia, você vai liberando o pessoal aí para entrar, por favor? Você não libera AI, porque senão ferrou, vai ficar só AI aqui no call. Beleza. Fechou. Mas vamos lá. Então, acho que vocês devem estar vendo aí a minha tela, certo? Estão vendo, né? Show. Então, vamos nessa aí. Boa, pessoal, vamos lá. Então, hoje é a 8ª roda de conversa aí, né? E o tema de hoje é transformando o Customer Success em uma máquina de vendas, né? Então, eu acho que foi muito legal que nas últimas rodas de conversa que a gente trouxe outros temas de venda enterprise e por aí vai. A gente falou muito de upsell, de cross-sell, de geração de demanda dentro da base. E aí, a gente pensando aqui, a gente falou, cara, a gente precisa trazer isso para a roda de conversa, para a gente focar realmente nisso, porque é um negócio que, cara, todo mundo que tem clientes ali de médio porte para cima e um mix de produtos ali mais elevado, com mais de uma solução, consegue realmente tirar muito dinheiro em cima de cliente, até porque a gente sabe que hoje você crescer em cima de um cliente que já existe na base é muito mais barato do que você adquirir um cliente novo, né? Lembrando das regras aqui, deixa o pitch de vendas em casa, né? A ideia aqui não é vender nada para ninguém, a ideia é a gente realmente conseguir trocar ideia. E vamos lá, vamos para o primeiro dado aqui para a gente dar um start nessa discussão. Mas basicamente, né, tem um dado legal aqui que diz que Customer Success gera mais receita do que marketing em empresas de SaaS maduras. Em SaaS, 65% a 80% da receita futura vem de upsell, cross-sell e expansão da base existente. Isso é estudo aí de 2023. Obviamente, né, cada empresa tem suas peculiaridades, algumas estão mirando crescer aí nesse aspecto. Por exemplo, a própria GetDemo aqui, que é uma das minhas operações hoje, a gente lançou um portfólio de produtos agora, a gente está mirando em crescer para 50% da receita vindo de upsell. Até então, a gente estava num patamar ali de 5% a 7%, né? Então, a gente vê que as empresas maiores, próprio B aí, que trabalhou comigo na Nel aí lá atrás, a gente, no modelo Enterprise, gerava praticamente 50%, 55% da receita só em cima da carteira, né? Então, enfim, eu acho que o primeiro ponto aí, queria escutar de vocês, né? Como é que vocês estão disso dentro da operação de vocês? Se já estão avançados nessa visão de geração de demanda dentro da própria base? Só para a gente começar aí a discussão. Quem quiser abrir um pouquinho de como é que tá funcionando e trazendo pontos aí, fica à vontade. Fala aí, Givaldo. Bom, aconteceu com a gente aqui é o seguinte, a gente atende um banco, uma cooperativa, e aqui a política, que eu sou uma empresa muito pequena, é 2 e-mails, uma call. A gente adotou essa política, porque a gente precisa estar muito perto do cliente, porque perder o cliente eu perco a receita que paga salário, né? E aí esse cliente, como é cooperativa, a gente vendeu para a marca, e por conta do nosso atendimento com a marca, as cooperativas passaram a comprar, entendeu? Então a gente vende para a marca e para as cooperativas ao mesmo tempo, mas por conta do meu CS, que é muito próximo do cliente. Eu sei que não é escalável, mas por eu ser muito pequeno, eu preciso ser assim, entendeu? 2 e-mails, uma call. Essa é a política aqui. Isso nos ajudou a escalar esse cliente. Bom dia, pessoal. Primeiramente, prazer estar aqui com vocês. É meu segundo, primeiro já entrei na metade, então prazer estar com vocês aqui. Parabéns pela iniciativa, acho que é muito válida. Bom, para a gente aqui, Customer Success, a gente trabalha, a gente tem um time de farmers, acho que até cheguei a comentar lá no teu LinkedIn, Matheus. E para a gente aqui, esse ponto, ele está mais focado em fazer o cliente chegar nos pontos que a gente chama de indicadores de retenção. Internamente, a gente está usando a área de CS para fazer os clientes acelerarem para os requisitos de retenção nossos. E quem cuida de expansão de carteira não é a área de CS aqui do nosso entendimento.
é a área de farmers, porque aí eu remunero elas de acordo com o saldo de MRR que elas trazem, né? Então elas são tão responsáveis quanto expandir carteira, mas também não perder, que são as estratégias que a gente chama de ataque e defesa. Então elas, na composição de carteira, elas têm os clientes que elas precisam fazer expansão, mas também tem que cuidar para não perder. Então acho que CS internamente a gente usa para acelerar o que o cliente entende de valor na ferramenta para aumentar o LTV. Legal. Acho que você tocou num ponto interessante que é o modelo operacional, né? Então, você comentou que você tem farmers hoje que trabalham ali, né, para gerar essa demanda e fazer upsell. É um modelo um pouco diferente, por exemplo, do que a gente tem aqui, né? O que a gente fez? A gente quebrou o segmento, basicamente, de CS ali no segmento SMB, no segmento Enterprise, né? Os SMBs são aqueles caras que têm menos potencial, mais volume de conta por CS ali, 60, 70 contas por CS. E no Enterprise a gente já concentrou ali em torno de 15 a 25 contas por CS. Eu ainda acho que esse número está um pouco elevado, mas a ideia é que depois a gente consiga distribuir isso um pouquinho melhor. E aí a gente colocou a meta em cima do próprio CS. Então, trazendo visão de modelo aqui, a gente não botou Account Manager. Inicialmente a gente estava pensando nesse modelo, mas a gente acabou colocando dentro do próprio CS. Por quê? Porque a gente percebia que o CS ele ficava muito focado só em caçar upsell, ou seja, o cliente quer mais volumetria de consumo, beleza. O CS ia lá e virava um tirador de pedido, ele não estava sendo um gerador de demanda. A partir do momento que a gente colocou a responsabilidade para o CS dele gerar cross-sell também, ou seja, vender em outras áreas, porque o nosso produto é um produto que pode ser vendido em outras áreas da empresa, aí ele começou a gerar demanda de verdade. Por quê? Porque ele começou a criar heatmaps dentro da conta, então ele ia lá, mapeava as áreas que ele poderia vender, o que ele poderia vender, e criava formas de, por exemplo, o cara que ele já atendia hoje, a persona, ele pedia uma indicação para falar com o cara da outra área, ou ele achava lá no próprio LinkedIn e fazia uma prospecção ativa ali, falando assim, cara, já atendo a tua área X, né? Queria conversar com você aí na área Z sobre, enfim, a solução tal, resolver tal problema. Então, o que a gente fez aqui? A gente colocou para o CS 80% da meta em cima de expansão e 20% só em cima de retenção. Estou falando de peso aqui, né? Então, o que a gente entendeu? A gente tinha uma meta que a gente precisava de expansão, de upsell e cross-sell mensal. A gente fez uma previsão de quanto cada CS precisava gerar e, obviamente, se dentro das contas tinha esse potencial, né, suficiente para isso, porque não adianta cobrar o cara de gerar 20 reuniões se na carteira dele ele não vai conseguir ter esse número, porque obviamente ele precisaria ter um potencial muito maior ali dentro. E aí, a partir daí, a gente colocou essa meta e a galera começou a virar uma máquina de direção de reunião. Então, ia lá, cavocava outras áreas, levantava oportunidade e aí a gente entrava em conjunto ali para fazer a apresentação. Então, o próprio CS ia lá para outra área, fazia o relacionamento, apresentava e, obviamente, ele era muito bem bonificado por isso. Né, no caso, porque a gente implementou esse modelo faz 3 meses e está mudando o jogo radicalmente. Mas, enfim, botando esse ponto aqui, não sei se alguém se organiza de forma diferente, vocês também têm farmers ou account managers, enquanto o CS fica mais focado em retenção, mas eu queria trazer esse meu modelo aí, porque eu acho que, cara, é bem diferente, não tenho visto muita gente fazendo nessa linha. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Felipe, sou Head de CX da Predialize, uma startup aí para construção civil. A gente está num modelo assim parecido com o que o Matheus trouxe. Desde 2024, começo de 2024, a gente decidiu quebrar geração de receita da própria base e de novos clientes, tirando isso, desacoplando isso de vendas. E aí a gente estruturou isso dentro de CS. CS já fazia um trabalho de retenção, mas a gente começou a explorar upsell, cross-sell, e a gente tem uma variável aqui também que a gente chama de resell, né, que é renovação de licença. Como a gente atua na construção civil, então a nossa licença é vendida por novos empreendimentos que a construtora entrega. Então a gente, além de ter recorrência, produtos de recorrência, que geram aumento de MRR, a gente também tem alguns produtos que a gente vende por licença, pagamento único. E quando a gente fez essa mudança, a gente teve 2 ganhos muito interessantes. Primeiro, vendas começou a vender muito mais para novos clientes,
porque estava acostumado com o que pingava da própria base e não estava indo atrás de novos clientes. Então, isso foi uma virada muito grande que começou a tracionar muito. E dentro de CS, a gente começou a ter um nível de relacionamento muito mais profundo com o cliente e a gente começou a gerar mais receita vindo da própria base também. Hoje, cerca de 40% da receita, de novas receitas dentro da empresa vem da área de CS, tá? Claro que, além disso, o faturamento que já é de retenção por recorrência, isso se mantém, mas novas receitas vêm do time de CS. E uma coisa que a gente fez, não existe certo nem errado dentro de CS, é o que acaba funcionando mais ou menos para a sua realidade. A gente está sempre em constante mudança e provocação, né? Mas a gente segmentou a nossa carteira, então a gente colocou gerentes de conta ali, CSMs, mid e high touch, que são aqueles com maior potencial de geração de receita, com uma carteira bem reduzida para que a gente consiga dar uma atenção muito maior em touches ali, reuniões de apresentação de resultados, uma assistência maior, um suporte mais diferenciado, para que a gente consiga, né, a partir dessa carteira, que apesar de ser mais reduzida, é o que traz mais potencial de retorno para a gente. Mas a gente tem visto que existe ainda muita coisa a ser explorada dentro da nossa base, né? E a gente tem trazido agora automações, ferramentas auxiliares para que a gente consiga abranger melhor essa carteira e extrair melhores resultados, né? Mas acho que é um caminho sem volta CS como um gerador de receita dentro da empresa. Ô, Felipe, você falou um ponto aí que eu acho que talvez outras pessoas sintam, que é o seguinte: você comentou que quando o vendedor ele vendia dentro da própria carteira e fora também, você falou que ele desfocava um pouco em relação ao new, talvez por uma questão de comodidade ou o que for. Alguém mais já sentiu alguma coisa nessa linha? Isso é um ponto bem interessante. Eu quero ouvir, B. Pô, é sacanagem tu perguntar essa, né, Davi? Assim, só pra todo mundo saber, eu trabalhei com o Matheus na Nel durante algum tempo. E acho que a gente teve esse problema, mas eu acho que faz parte do jogo, tá? Assim, a experiência que eu tive nessa visão de CS, vendas, ela está vinculada à necessidade de receita de mais curto prazo versus necessidade estratégica. Então, assim, quando a gente está olhando para a receita de mais curto prazo, cara, colocar tanto o vendedor quanto o CS para gerar demanda e vender na carteira, isso vai dar uma velocidade muito maior, porque é muito mais fácil gerar demanda dentro da carteira quando você tem outros produtos do que trazer um novo logo. Agora, para o médio e longo prazo, isso causou um problema gigantesco na nossa estrutura, que era a gente não conseguia trazer novo logo. Então, a gente teve que depois exatamente mudar todo o incentivo de novo logo, mudar a visão do vendedor para estar específico em novo logo, enfim, migrar todo esse outro lado, para que a gente não deixasse as novas contas, e a Nel tinha uma característica muito enterprise, né, só para que todo mundo saiba, não deixasse essas novas contas não entrando dentro da nossa carteira. No nosso segmento de enterprise key account, a gente chegou a ter menos de 2 novos logos por quarter, o que era muito pouco na nossa estrutura de vendas. Assim, era uma estrutura de vendas que fazia 400, 500 mil de novo MRR mês, e disso, num ticket médio de 17 mil, 2 eram novo logos. Então, era muito pouco, efetivamente. Então, isso causou um problema futuro, mas foi muito bom durante muito tempo no que diz respeito ao crescimento. A gente colocou tanto CS quanto vendas, e aí CS era responsável por geração de demanda, vendas por vender essa demanda. Então, o CS praticamente virou um SDR de contas, eles tinham mensuração, tinham metas, enfim, tinha toda a estruturação, igual um SDR tem, de agendamento de reunião, de qualificação, enfim, de tudo isso, e o vendedor vendendo, aqui colocou todo esse time. Mas, de novo, depois isso despendeu para o outro lado. Toca aí, pessoal. Diego. Fala, pessoal, tudo bem? Cara, eu cheguei atrasado, então não peguei as apresentações, mas eu sou o Diego, eu toco uma scale-up de SaaS B2B, alto ticket, principalmente para indústrias e varejo. E, na verdade, eu estou respondendo a última pergunta, o meu problema foi o contrário. Quando a gente colocou o time de vendas, que só cuidava mais de aquisição inbound, estava focado em crescimento de novas logos, para tocar expansão, eles só olham para o canal de aquisição e não olham para o canal de expansão, porque acaba que o canal de expansão tem uma geração de relacionamento ali meio de longo prazo, nutrindo algumas oportunidades,
que por a gente ter um marketing de marca e conteúdo muito forte, acaba que o cara de inbound vem muito mais quente e aí o vendedor acha mais fácil, né, dar atenção para o cara que levantou a mão do que ir para a expansão. Então agora a gente está justamente no momento contrário de tentar montar uma estrutura de expansão que funciona, com a dúvida se isso fica em CS ou se é um farm, se é um account manager, um pouco o que está todo mundo discutindo aqui de estruturas. Então, eu gostaria muito de ouvir o modelo de vocês, porque a gente está justamente agora discutindo qual modelo que a gente vai seguir. Ô, Diego, tua venda de qual tipo de ticket, como é que ela funciona? A gente está falando na casa de 200, 300 mil ano. Geralmente com uma camada de serviço pesada, porque tem uma questão de mudança cultural e engajamento forte que para o software funcionar, não é uma coisa muito plug and play. Então acaba que tem um time de implantação, mas também tem um time de consultoria que muitas vezes agrega serviço em cima da implantação para preparar o processo antes da gente entrar com o software. É uma coisa de gestão mais tática para estratégica de empresas grandes, né? A gente está falando geralmente de 500 milhões, 1 bi para cima de faturamento ano. Então tem um dos desafios é que o meu CS acaba tendo que ser CS tão técnico em termos de ajudar o usuário a tirar valor do que a gente faz, que eu fico receoso de misturar isso com um perfil mais vendedor, sabe? Eu prefiro um CS que agrega valor. Até agora a gente preferiu um CS que agrega valor pelo ponto de vista de técnico, né? Do cara que está lá do outro lado, ouvir alguém falando aqui que manja da vida dele, que manja de como é que as coisas funcionam e como é que ele pode agregar valor, do que um CS que gera demanda. Resultado, a gente está deixando muito dinheiro na mesa de receita de expansão, sabe? Muito dinheiro na mesa. Então, agora a gente está olhando para como é que a gente cria um dev mais relacional, com uma cabeça mais de prova de valor para o negócio, separando talvez de um CS que encanta o usuário, sabe? Então, a gente está quase criando duas camadas em que um CS foca no usuário, pelo ponto de vista de, usa bem a tecnologia, extrai o máximo de valor daqui, fica feliz com a gente, usuário, e o outro é o CNPJ, o diretor, o decisor, o cara que tem o cheque, falando, putz, eu estou feliz com esse contrato com eles, o ROI é ótimo, vou comprar mais, sabe? Então, a gente ainda não definiu bem o modelo, eu estou com medo de criar outro Frankenstein aqui, por isso que eu queria tanto entrar nesse papo para ouvir o modelo de vocês. No nosso caso aqui, Diego, a bola que você levantou foi exatamente isso. Por quê? Eu passei, cara, mais ou menos uns 1 mês e meio, 2 meses. Eu tava meio até obcecado em olhar a base de cliente. Tava até dormindo sonhando com a minha planilha de base de cliente aqui. Mas o ponto de virada que a gente começou a entender de verdade o que é o CS, pelo menos no nosso modelo de operação, tá? Esse cara, ele tem que acelerar os indicadores de retenção do cliente. Então, eu não sabia na minha base qual eram as ações que o cliente fazia dentro do meu app, qual era o valor que o produto entregava, e identificar esse padrão para que eu pudesse entender da minha base, de fato, quem está maior tempo comigo. Então, assim, eu tive que, por isso que eu estou falando, fiquei um mês meio maluco olhando a minha base, olhando esses padrões conversando, os números conversando, e aí foi que eu mudei a posição, porque se eu acelerar o meu cliente interno a chegar nesses indicadores de retenção, que o cara disparou 100 mensagens em menos de 30 dias, o cara está com o módulo XPTO. Então, quando eu comecei a cruzar esses dados e entendi que se ele chegar nesses indicadores de retenção, que a gente dá um nome aqui de o momento AHA, internamente, o momento AHA. Se o cara chega no momento AHA interno do produto, ele tem uma probabilidade de 95% de ficar 1 ano comigo. E a estrela norte, a North Star Metric de qualquer site é retenção. Você pode falar o que for, se você consegue controlar bem a sua retenção, né, você vai conseguir escalar. Então foi por isso que a gente criou um time de farm, porque o CS aqui está focado em acelerar o cara chegar no momento AHA nosso. E o time de farm, que é a experiência do produto, cara, tem que focar na experiência do produto, o produto tem que gerar valor para esse cara. Qual é o valor que você está procurando antes de contratar? Então, bora acelerar para chegar nesse valor que está esperado. E os farmers, eles focam em quê? Em expansão e ataque e defesa. Aquilo que eu falei ainda agora. Então, assim, e aí combinou, porque o CS ajuda a aumentar a experiência do cara e fala assim, o cliente tal agora quer tal produto, quer tal serviço, quer fazer upsell. Aí ele passa para o time de farmers. Aí o time de farmers vai lá, constrói relacionamento e consegue
melhorar o MRR da carteira de cada farm, entendeu? Então, assim, a gente conseguiu expandir porque a gente conseguiu controlar essas métricas aí. Porque vender muito e perder muito também é muito furo no balde. Não adianta colocar muita água ali e perder muita água. Então, por isso que a gente conseguiu, com esse método novo, controlar a retenção bastante. Eu vou trazer de novo para a minha realidade, mas tentando ajudar ali. Eu não lembro quem foi que tinha levantado o ponto, mas eu acho que tem uma certa similaridade. O ponto que eu vou trazer aqui é muito mais voltado para a expansão, necessidade de expansão, do que para a retenção, que é igualmente importante, mas a questão de geração de novas receitas, né? Para a nossa realidade, que é a construção civil, e o nosso software é um software bem técnico, hoje todos os meus CSMs, eles são engenheiros civis. Eles têm conhecimento técnico, o que acaba sendo um CS consultivo. E os meus clientes começam a confiar muito nesse CS consultivo, porque ele ajuda não só na implantação, na consolidação e adoção da solução, mas também em processos, construção de processos e etc., o que acaba sendo até um ticket um pouco mais alto. E acaba gerando um relacionamento muito próximo entre os dois, e o cliente acaba confiando muito nele, e por ter um relacionamento muito bom, as gerações de novas oportunidades e fechamento, a gente acabou direcionando para esse mesmo CSM, e não para um account manager ou um time de vendas à parte. Primeiro porque o relacionamento já estava ali, já estava criado, e muitas vezes a proposta que eu passar, o cliente vai fechar, não tem muita necessidade de negociação, é mais uma questão burocrática de gerar ali a proposta e a formalização, e a gente vem tentando automatizar ao máximo isso. E também porque a gente começou a ver que poderia ter alguns atritos do tipo, poxa, eu enquanto CS fiz todo o trabalho, consolidei, fiz minha atuação consultiva ali como engenheiro, e quem vai acabar sendo comissionado é o cara lá de vendas que só negociou no final ali e fechou. Então, tipo, parece que eu estou desvalorizando o trabalho do CSM, que durante muito tempo ali criou um relacionamento, conseguiu trazer a expansão, o cross-sell, o resell, mas no fim, quem acaba sendo comissionado é o vendedor. Ah, mas eu posso comissionar também o CS. Bom, mas daí eu já estou comissionando 2 pessoas. Então, a gente começou a refletir muito nisso, de dar real necessidade de eu ter 2 pessoas. Mas eu entendo que acaba sendo, às vezes, skills e touches diferentes. O CSM vai ter uma skill muito mais consultiva, de longo prazo, o vendedor tem skills ali de spin, de explorar melhor a dor do cliente. O que a gente vem tentando fazer hoje é unir o melhor desses 2 mundos, é desafiador, mas trabalhar muito capacitação de vendas com o time de CS. Spin selling, a gente tem aproximado o time de CS com o time de pré-vendas, BDRs para trocas, e a gente está acreditando que pode ser um cenário interessante no futuro. Eu acho, complementando o Felipe, até o que o Diego pegou, assim, o que eu vi na minha experiência é a dificuldade exatamente de o CS, principalmente olhando para a venda mais enterprise, ele ter o contato bem feito, tanto do analista operacional do sistema, quanto do diretor C-level, para ter um relacionamento mais profundo na conta. E aí, Diego, assim, o que a gente fez lá atrás foi deixar o vendedor mais com esse relacionamento profundo em cima, e o CS mais com essa visão de analista, operação e produto, porque o produto precisava realmente de muita ajuda para o usuário, não era um produto tão user-friendly, enfim, precisava de muito ensinamento e de muita prática do usuário, mas a gente foi modificando esse modelo. Depois a gente foi com uma visão de CSP e CSM, então o CSP ele ficava mais na visão de cuidar desse produto e retenção, o CSM tentava ir mais para o relacionamento, mas não foi, porque a gente basicamente pegou o mesmo time e só dividiu, então o cara não tinha um skill tão relacional, e depois a gente foi para uma visão de account manager desse CSM virando account manager. Então, assim, eu acho que não tem muito certo ou errado, eu acho que a preocupação é o que mais precisa ser lidada, como é que eu vou atender o cara operacional na visão de produto? Vai ser um produto tech touch direto ou vai ser um produto que ele precisa de pessoas ensinando? E ao mesmo tempo, depois, como é que eu vou gerar demanda e como é que eu vou criar esse relacionamento posterior de longo prazo? Legal, acho que as dicas que vocês colocaram é bom.
eu não sou do nicho de startups ainda, né? Então, as nomenclaturas aí, se eu não usar as nomenclaturas de vocês, perdão, aí eu vou me acostumar com elas. Como eu sou do tradicional, né? Fábrica química, fábrica industrial, então a gente acaba não usando muito esses termos, mas basicamente, fora o que o pessoal já comentou aí da importância, a gente sempre testou, nossos tickets geralmente eram mais altos, né? A gente está falando de 50K até mais ou menos 100 milhões de reais por cliente especificamente. Então, era um range muito alto, então a gente precisava, às vezes, segmentar vários clientes. E quando a gente segmentava alguns clientes, Diego, a dificuldade que a gente teve na época, que, por exemplo, vender um produto químico ou vender alguns produtos eletrônicos, por exemplo, existe uma técnica muito grande, principalmente para projetos grandes, né? Então, quando você fala projetos ali de 1, 2, 3, 10 milhões de reais, você exige uma técnica significativa porque você vendia um projeto para o cliente, tinha que conceber um projeto para ele. E você exigia um time técnico muito forte ali. E era muito difícil, pelo menos foi ao longo do tempo, estabelecer que pessoas técnicas fossem comerciais. E também era muito difícil estabelecer que pessoas comerciais fizessem o relacionamento, fizesse a garantia da carteira, no caso de vocês aqui, a retenção, e que fizesse a expansão. São perfis de atividades muito diferentes. O cara que vai manter um relacionamento na diretoria é um perfil, o cara que vai garantir a retenção é outro perfil, e o cara que vai tender a trazer ampliação é outro perfil, e o cara que vai ser técnico é outro perfil. Então, você está falando praticamente de 4 perfis no mesmo atendimento. O melhor formato que a gente encontrou foi, sim, ter mais de uma pessoa tocando uma operação. Então, a gente tinha, geralmente, ali, um gestor de projeto, que era um gerente comercial, pessoa mais sênior, essa pessoa ficava responsável pelos touches de diretoria e garantir, por exemplo, no caso que você falou ali, o cara satisfeito com o ROI que está dando. A gente tinha um departamento técnico que era comercial. Ele não respondia para o departamento técnico, ele respondia para o departamento comercial. E ele fazia tudo que era correlacionado a técnico no processo comercial. Elaboração de proposta, criação, prova de conceito, não sei exatamente os termos que você utiliza ali. E esse cara tinha uma função dentro do próprio CRM, então gerenciava ele pelo próprio CRM. A agenda dele era exclusiva para suportar o time comercial. E aí, dependendo da maturidade do time que você conseguisse construir, então, às vezes, você tem um cara que tem uma habilidade de fazer expansão e fazer manutenção da carteira, ele poderia fazer as duas funções. Caso isso não fosse possível, a gente segmentava um pouco mais ainda e colocava um time para fazer manutenção e fazia um time para fazer expansão. Qual que é o grande ponto em relação a isso? Seu gerente aqui ele tem que ser bem maduro e bem sênior para ele conseguir garantir que você tenha esse fluxo de atividades sendo realizado numa mesma conta e reduzir os atritos de comunicação que você vai ter. Então, você tinha que ter um bom mapeamento da carteira, está muito claro o mapeamento da carteira, está muito claro o que você espera que a galera faça para reter e está muito claro o que você espera que a galera faça para ampliar. Claro, no nível de, cara, tipo assim, essa conta que eu espero que você tenha uma manutenção de 2 meses, então, a cada 2 meses você tem que ir lá para a região do cliente e jantar com ele, fazer uma reunião de validação e trazer o NPS dele preenchido, por exemplo. Vamos supor que isso é uma prática. Isso aí tinha que ser muito bem gerido e executado por esse cara dentro do CRM, garantido nas reuniões de acompanhamento que faz com ele. Quando a gente complementou esse contexto, já é um contexto um pouco mais maduro e mais complexo, mas acho que o seu ticket talvez se justifique, dependendo da margem que você tiver. E sim, e o Felipe comentou, a gente comissiona todo mundo, não tem como. É difícil você não comissionar, por exemplo, o cara técnico que está sendo essencial para você fechar um contrato com uma CCR da vida, por exemplo. Você tem que comissionar ele. Aí a gente só estabeleceu parâmetros diferentes. Aí vai do seu contexto, o melhor para você. Acho que essas experiências a gente teve de forma bem positiva para o ramo industrial, para o ramo de vender para construtoras, para o ramo de vender para empresas de concessionárias de aeroportos, portos, em todo que era o nosso perfil de cliente, né? Em todos os ramos, tanto do elétrico, quanto do químico, quanto outros que a gente participou. Acho que isso é um ponto legal ali, que a gente amassou bastante barro. Esse foi um ponto. Está colaborando e complementando o pessoal. Toca aí, Léo. Eu queria complementar com uma experiência que a gente teve aqui, que é a função de agregar o conceito de revenue, porque começa a gerar silo na empresa e o vendedor, pré-vendedor, esse fracionamento dessa jornada que a gente faz, que é importante para ganhar produtividade,
se você não ficar lembrando o time inteiro, que todo mundo está trabalhando em revenue como um todo, a gente está pensando em marketing junto, venda junto, CS junto, cada um olhando uma etapa dessa jornada, né, da gravatinha borboleta, mas a gente tem que ficar lembrando toda hora que está todo mundo trabalhando em revenue. A gente sentiu que quando ficou muito no silo, a coisa não funcionou, não funcionava muito bem. Então, isso é venda, não, está todo mundo trabalhando na expansão, cada um na sua gavetinha, mas lembrar toda hora o time que está todo mundo trabalhando em revenue, não existe CS, não existe venda, existe a empresa existe a nossa empresa como um todo, e inclusive começar a quebrar silo com produto, com tecnologia. Então, essa especialização que é tão importante começa a gerar silos, e esses silos começam a gerar um outro problema que é diferente do problema do CS, e começa a se esquecer o principal problema, atender cliente, vender mais para clientes novos e expandir em cliente atual. Ô, Léo, você falou um ponto muito legal. Acho que essa questão do fracionamento das responsabilidades, quando a empresa começa a ficar muito grande, se isso não estiver bem amarrado, a gente acaba perdendo totalmente a conexão, né? Vou dar um exemplo. Pô, se o objetivo é fazer cross-selling de um produto novo para a carteira, cara, não é só o account manager ou o CS fazer levantada de mão, né? O time de marketing tem que fazer ações, por exemplo, para conseguir gerar demanda nesse caso. Vou dar um exemplo mais prático aqui. Pô, a gente lançou recentemente um produto novo. Como é que a gente casou a estratégia de lançamento dentro da carteira? A parte de CS, além de capacitar o CS, a gente colocou uma meta agressiva com um acréscimo ali para o produto novo, no caso da comissão. Então, legal, eles já estavam incentivados a vender esse produto novo. No caso de marketing, o que a gente fez? A gente começou a explorar mais os novos problemas que esse produto resolvia, criou algumas campanhas, tanto para LinkedIn, que eu estou conectado diretamente com vários dos clientes, mas também na parte de e-mail marketing ali, na nossa base, para começar a ajudar a aquecer, né, esse público e até gerar algumas reuniões. Então, por exemplo, nos próprios e-mails marketing que a gente colocou, a gente já tinha alguns CTAs que o próprio cliente já levantava a mão e falava, opa, quero conhecer aqui. Outro ponto, o alinhamento de produto. Pô, a gente tem novos módulos hoje dentro da plataforma, a gente não deixa escondido isso dentro isso para o cliente. A gente deixa lá, se ele não tem esse módulo liberado, ele clica, ele vê tudo embaçado, ele consegue ver um descritivo do que aquilo faz, e ele já tem um CTA que ele pode clicar para conhecer mais. Se ele quiser conhecer mais, isso automaticamente já gera um alerta lá para o time de CS, e o time de CS vai atrás para fazer a apresentação. Então, o que é bacana disso, né? A gente amarrou uma visão de sales led, porque a gente está incentivando o vendedor a ir lá e na raça e bater na porta do vendedor, mas ao mesmo tempo a gente está suportando com conteúdo para o cliente ser metralhado com isso e de alguma forma já ter o awareness daquele lançamento. Dentro do produto, ele vai ir lá e vai ver que tem um negócio novo, isso vai gerar curiosidade. Então, isso é um alinhamento entre áreas, né? O que eu já vi acontecer em operação grande, na operação que eu e o B a gente atuou lá atrás, a empresa ficou tão grande que chegava no momento de, CS está com algum tipo de ação para prospectar um produto, enquanto o marketing está falando está fazendo campanha para um público totalmente diferente, falando de outra coisa, e aí o que acontece? Você tem um CAC que fica quintuplicado, né? Porque você tem times que estão trabalhando em frentes diferentes e um não está ajudando o outro, né? Quando deveria estar todo mundo olhando para o mesmo lugar. Então, acho que esse ponto que o Léo falou, ele é muito chave. E tem uma coisa que a gente reparou. A gente está trazendo para o vendas ser consultivo como o CS e trazer um drive comercial para o CS. Exatamente. Então, estimular assim, tá todo mundo na mesma página, entendeu? O vendas, ele tem, o vendas para furar um novo contrato tem que ter aquela energia de vendedor, entendeu? Mas o cara do CS, ele tá com o dente mole na boca ali, ele só tem que arrancar aquele dente, entendeu? Então tem que dar o drive comercial para o CS, e a gente teve um gestor de CS que veio trabalhar conosco, ele tinha uma experiência legal, e ele tinha um negócio, não comissionamos CS, com o CS não se comissiona. Cara, eu fiquei um tempo com isso. Cara, quebrei isso, mudou a empresa, O CS também quer ser vendedor, entendeu? Daí você equilibra o drive de cada um deles, né? Exato. É aquilo que eu comentei, né? Aqui na minha operação, por exemplo, 80% da meta em cima de expansão e 20% retenção. Por quê? Porque o CS ele começa a pensar o seguinte, não vou vender mais para o cliente se ele estiver insatisfeito. Então, querendo
ou não, isso também impacta no sentimento dele de deixar o cliente satisfeito. Ele sabe que ele tem que responder rápido, ele sabe que ele tem que fazer um bom relacionamento, ele tem que responder o cara direito. Por quê? Porque depois ele vai ter a missão de vender, e a comissão aqui está sendo agressiva para a expansão, né? Então, se ele ficar, né, não retendo direito, vamos chamar assim, deixando o cliente na mão, ele não vai vender mais, ele não vai bater a meta e não vai ter oportunidade de duplicar, triplicar o salário dele, que hoje ele tem. E um outro ponto que eu acho que é legal de colocar também, né? Acho que todo mundo falou de vários pontos, ter farmer, não ter farmer. Eu acho que um ponto que vale muito a pena de colocar também é a questão de você ter uma carteira muito bem segmentada. Por que eu quero dizer isso? Vamos supor, na operação que eu e o B a gente estava lá, na Nelway, a gente tinha um segmento que é account, que tinha uns 11 maiores bancos lá do Brasil. Cara, é banco. Banco é um grupo econômico gigante. Esses 11 é como se fosse 10 mil empresas, praticamente, de questão de oportunidade de negócio. Cara, esses 10, você consegue colocar um time de vendas ali que não foca em new, que foca exclusivamente só em trabalhar lá dentro. Porque aí o cara vai ficar mergulhando em 1 bilhão de áreas e ele tem potencial para ele mesmo gerar demanda e conseguir converter. Agora, se você pegar, por exemplo, um território Enterprise, o meu território Enterprise hoje mapeado na minha operação, ele tem ali mais ou menos umas 2.500 empresas, que são empresas de tecnologia média ali, eu vendo só para SaaS, né? Cara, essa operação eu já direciono muito mais numa separação de ter uma máquina de geração de new, muito inbound, e trabalhar o aumento do ticket depois com o time de CS altamente comissionado ali que eu coloquei, do que propriamente tentar misturar os papéis, porque eu sei que eu consigo trazer o cara com um ticket menor de forma rápida, sem muita burocracia, e ele cresce aqui dentro depois, né? Então, acho que a estratégia de como você vai posicionar, se ter farmer, não ter farmer, CS, não sei o quê, cara, tá muito diretamente ligada a esse território que você tem, ao volume, ao potencial de ticket e tudo mais, né, para essa conta fechar. Não adianta tentar fazer um modelo para todas as situações, né? E volta no que eu comentei ali, é você lembrar o time revenue. Isso tem sido um mantra hoje aqui na empresa. Então, tem acontecido, por exemplo, o CSM pegou uma negociação, que é uma empresa que é do mesmo grupo econômico, mas é praticamente uma venda nova. Ele está passando para o vendedor porque ele vai esticar muito a corda, vai perder muito tempo naquela negociação. Então, essa visão de revenue, eu acho que é o que nós, gestores, temos que colocar o mantra disso, sabe? Eu também, viu, Léo, baseado no que você está falando com o Matheus também, cara, eu tenho uma pegada forte, porque toda a minha construção foi na área comercial, né? E não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes a gente traz muita receita, mas quando, por exemplo, pelo menos na minha operação, eu tava com furo no balde gigante, cara. Gigante. Então, trazer cliente que fica 2, 3 meses não é saudável para o caixa da empresa, porque o CAC é muito alto, ele não se paga, a relação LTV-CAC não é saudável, entendeu? Então, eu tive que desconstruir, pelo menos na minha percepção, o papel do CS, porque aí como é que tu remunera o teu CS, Ronaldo? Eu remunero quando o cliente chega no momento ahá. Aí o cara ganha uma grana. Porque se o cara chega no momento ahá, a probabilidade dele ficar um ano comigo aumenta 10 vezes. Então, o meu CS ele ganha se ele acelerar o cara chegar nos indicadores-chave de retenção de longo prazo. Se ele conseguiu fazer o cliente fazer um bom guia de sucesso, gerando valor no produto, com que o cara está de expectativa e trabalhando todos os perfis de comprador, né? Que não é só o cara que contratou, também tem que estar com um bom relacionamento com o cara que opera o sistema, com o gerente, com todos os influenciadores que engajam na venda do produto. Então, aí eu estou remunerando meu CS quando o cara chega no momento ahá. Porque aí a chance do cara ficar um ano aumenta drasticamente. E aí eu não fico inflando caixa. Porque eu fechei pra caramba, legal, revenue, mas sem foco em retenção, o caixa dá uns picos, mas depois ele cai, porque o cara sai depois de 2, 3 meses. Então, assim, para mim a realidade foi o ponto-chave, entendeu? Assim, por isso que eu desconstruí que o CS era, tipo, por exemplo, quem é responsável por churn aqui? Não é CS. É muito louco, né? A pessoa que está no meu CS, ela é responsável, ela gerencia junto com as farmers. Mas o primeiro ponto de contato para o cliente que quer dar churn são as farmers, porque é da carteira delas. E elas são remuneradas pelo MRR positivo, o delta. Então, se
elas conseguiram trazer 35 mil de MRR ganho e elas perderam 5 mil, elas ganham no delta do saldo positivo. É assim que eu estou remunerando as minhas farms, entendeu? E tem dado certo. Então, o meu fluxo de caixa deu uma respirada. Eu estou começando a jogar o jogo do longo prazo com os clientes da carteira, entendeu? Então, por isso que foi uma visão meio acho que é revenue com foco em retenção também, não só revenue sem focar também em retenção, algo de longo prazo. É que revenue significa retenção também, né? CS está dentro, né? Só complementar o que o Ronan falou, eu fiquei um tempo na operação da Pipefy e lá na Pipefy a gente pegou esses dois universos, né? Então, ter um universo de um CS mais voltado para a parte de relacionamento, negócio, proximidade com, né, os famosos QBRs, as famosas reuniões com os VPs das áreas, tal, que normalmente fica atrelado mais uma parte comercial, mas aí a gente fez uma transição bacana lá, que aí conecta bastante com o que o Ronan está falando, tá? Respeitar a característica do CS, que em boa parte das operações ele está ali muito para, no final das contas, ele precisa fazer com que o cliente enxergue resultado na solução. Quanto mais rápido isso, melhor. Que era uma das coisas que a gente falava lá na ANEL, né, Matheus? Falar assim, cara, pô, entre o cliente, gera o resultado o mais rápido possível, ganho confiança do cliente, e aí eu faço o famoso land expand, né? Que eu aterrisei e aí vai fazendo um crescimento natural. Mas a Pipefy também, ele fez um movimento, a gente estava fazendo esse movimento bacana, que é TCS mais técnicos e mais voltados e remunerados pelo sucesso na solução. E não necessariamente pelo sucesso, do cara ficar aquela renovação capenga, sabe aquela renovação capenga que o cara renovou, mas talvez não queria renovar, o cara tá ficando, mas ainda não chegou valor na solução. Então o CS da Pipefy também, ele tem muito esse drive ali de, cara, gerar resultado utilizando a plataforma que de fato foi contratada e não ficar ali dando aquela enrolada no cliente, postergando para frente, né? Vai ficar um ponto bem bacana ali de como também tentar respeitar as características diferentes de cada uma das áreas, né? Venda tá lá para fazer relacionamento, proximidade do cliente, e o CS tem que ser muito foda, na minha visão, o CS tem que ser muito foda de produto, né? Ele tem que saber fazer o relacionamento, ele tem que estar próximo também, mas ele tem que ser muito foda do produto. Ele tem que entender demais o produto do cliente para justamente conseguir fazer essa conexão na carteira. Total, e acho que também tem uma visão de fases, né? Acho que a fase que o Ronan comentou, por exemplo, ali das adaptações dele, provavelmente foi porque o desafio dele estava mais focado na retenção, né? O momento que eu tô, por exemplo, agora aqui, cara, a gente estava com uma retenção relativamente ok, lançando produto novo, qual que era o objetivo? Pensando como revenue, como estratégia de momento de empresa. Cara, botar a receita para dentro. Talvez daria para melhorar a retenção? Daria, mas acho que isso é um pouco do que o Léo falou, né? Revenue é isso. Então, tem momentos, talvez, que você fale, cara, você está com um balde meio furado, arrebenta de vender. Ou não, foco em retenção. Acho que são momentos e estágios de empresa, né? Então, esse é um ponto também que tem que ser considerado. E aí você vai drivando o teu time de revenue, seja em comissão, seja em bonificação, seja, enfim, da maneira que quiser, para atingir o objetivo que no momento de empresa que você tá, você precisa. No meu caso ali, no momento eu tô botando 80% do peso da comissão focado em expansão, e, cara, tô lançando um produto novo, tô numa linha de crescimento agora. Então, cara, talvez daqui 6, 7, 8 meses eu olho e falo, cara, agora acho que vamos tentar dar um pouco mais de peso para retenção, né? E aí isso vai variando para cada negócio. Matt, só compartilhar aquele caso que a gente estava conversando outro dia. Vai muito da estratégia de cada empresa também, momento de cada empresa, que é o ponto que você está falando, né? A gente tem um exemplo legal na carteira de uma empresa super grande, famosa pra caramba. Cara, e o cara tá comprado com o churn, velho. Ele não tá muito preocupado nesse momento com o churn, ele tá preocupado em trazer novos clientes, fazer a carteira rodar nesse momento, que para ele é mais importante em termos de comprometimento com o que ele fez com o board, com o conselho, do que olhar para retenção nesse momento. Na ANEL a gente pegou isso também uma época. A gente falava, cara, all-in para cliente entrando dentro de casa, sem olhar muito ICP, bota para dentro. E acho que o momento também era legal, que a gente falava assim, o CS tem que estar comprado com isso, porque vai tomar umas porradas de cliente sem fit. Então a gente fazia a comunicação também lateral, o processo assim, cara, não estamos tendo muito filtro na entrada, porque é o momento de empresa
E, cara, é o que a gente está sendo direcionado para fazer, digamos assim, né, nesse momento aqui de crescimento. Então, acho que, no final das contas, tem momentos de cada uma empresa, tem ICP, segmentos de cada uma que precisa ser respeitado. O ponto que vocês levantaram é bem relevante, porque realmente isso, no começo da operação, nos primeiros 2 anos, estamos colocando muito cliente para dentro. Mas aí se chega um ponto que não é só colocar cliente para dentro, é também focar também que esses clientes consigam passar muito tempo aqui com a gente. E exatamente o que você falou, Matheus e Rafael e o Léo também. É o momento, cara. Então, o momento que eu estava vivendo ali no começo era receita pauleira, mano. Agora, não é só receita com qualidade, entendeu? Acho que trazer receita é top. Eu sou um cara de vendas, trabalhei muitos anos na Kodak, enfim, Brasil e outros países também. E, cara, eu sempre fui um cara de venda. Mas aí, trazer venda com qualidade, isso mata um pouco o vendedor, né? Tem que vender, mas vender com qualidade também é importante, para construir a longo prazo, porque, o que o Rafael está dizendo, se o cara está satisfeito com a solução, o que ele vai fazer? Ele vai ser um motor de indicação, pô, ele vai reduzir meu CAC, entendeu? Então, assim, gerar sucesso para esse cara que está entrando também é super importante, né? Um olhar interessante, né? Por exemplo, eu tenho tanto as enterprises aqui na carteira quanto as SMBs, né? Que a gente chama de startups. As startups aqui são empresas de 1 a 10 funcionários. Cara, essa eu já sei que ela tem um churn maior, invariavelmente. Isso é meio padrão no mercado. Empresa menor tende a ter um churn maior mesmo quando a gente está olhando para a contratação de SaaS, né? E aí, o que a gente percebeu? A gente falou, cara, esse tipo de cliente, ele tem ali um churn de 1,7% ao mês de churn, enquanto o meu enterprise, o churn é tipo 0,00, é quase nada. O cara entra e não sai nem a pau, né? Mas ao mesmo tempo, qual que é o olhar, né? A gente já sentou com o time de CS e falou, cara, será que a gente não deveria segurar essas startups ali, esses clientes menores que churnam mais? Porque aí nosso churn vai ficar praticamente zero. Falei, cara, mas calma aí, né? Vamos olhar o LTV. O LTV desse cara tá se pagando, o cara tá ficando 5, 6 meses. O custo de aquisição dele tá baixo, porque a nossa estratégia é muito orgânica. Então, pô, ele tá entrando, tá deixando dinheiro aqui e tá saindo. E não é que tá perdendo 50% da carteira ao mês, tá perdendo 1,7%. Cara, o CS o CS odeia atender esse cliente? Odeia. Mas o problema é do CS. Eu coloco um CS mais júnior ali, ele atende, né? E aí, cara, alinhado com a estratégia da empresa, que esse é o perfil desse cliente, o modelo de comissão dele vai ser, obviamente, algo que eu não vou punir ele necessariamente no modelo que ele fale, porra, não, é impossível reter esse cliente, né? Então eu estou sendo injustiçado aqui. E isso, né, ser visto como uma estratégia de negócio. Eu estou mirando agora o canhão, por exemplo, das vendas mais no enterprise, porque fica e porque o ticket é alto, mas ao mesmo tempo, se não fosse a maquininha de vendas transacional, talvez eu tivesse umas oscilações de resultado de mês, porque a gente sabe que o ciclo de venda do enterprise é maior, né? Então, cara, são estratégias que quando você já ganha uma maturidade na operação, você tem que olhar os números e entender para onde você tem que ir. Né? Quando a gravata borboleta está funcionando razoavelmente bem, a gente reduziu as barreiras de entrada, reduzimos o ticket de entrada, facilitamos a entrada, tiramos fidelidade, cara, mudou a empresa. Deixar um volume maior entrar, aumenta um pouco o churn, mas confiar que o funil que a gravata borboleta vai funcionar, e isso tem funcionado muito bem. Então, depois que você está com o funil bem organizado lá para frente, a gente reduziu as barreiras de entrada para esses transacionais, funcionou enormemente bem, assim. Inclusive, curiosamente, achava que o churn ia aumentar muito, não aumentou tanto assim. Não, bem legal. Eu lembro que o Rafa vai lembrar dessa, obviamente, né? Lá na Mel, aí, quando a gente estava, né, subindo, antes da gente empreender, na pandemia ali, porra, a pandemia estava difícil pra caramba de vender, a gente abriu meio que a porteira ali, criou um pacote lá, 1/3 do valor que era o pacote de entrada, e começou a trazer um público de empresa bem menor, e esse cara vinha, ele tinha um LTV muito menor de fato, mas era uma estratégia ali de momento para conseguir pegar um momento difícil ali do mercado e conseguir trazer, né? Mas de fato, assim, aí a gente até sai um pouco do tema da discussão aqui, que é a visão do crescimento, do upsell, né? Porque provavelmente esse cliente pequeno é um cara que não vai crescer, a gente vai perder. Galera, mas é isso, não sei se alguém quer comentar mais algum ponto aí, senão a gente vai caminhando para o final aí. Pô, a discussão hoje foi boa pra caramba. Você dá uma pergunta só.
tinha separado aí várias perguntas, ficamos só na primeira. Boa. Né? Mas aí que é bom. Boa, mas foi boa, foi legal pra caramba. Fala aí, Ronan. Na verdade, eu queria, com a permissão do Matheus, que é o líder do movimento, eu estou lançando um projeto que é da área de CS, né? Então, a gente está focando numa um novo braço, que a gente tem um ecossistema de empresa, então meio que o cara sai de uma solução e vai pingando em outra, que é exatamente para focar nisso, porque um painel não está lançado, ainda está na fase de ideação e tudo, estamos ainda formatando tudo, mas exatamente nisso, o cara tem um painel e ver quem está saudável, quem não está, e uma AI meio que de uma forma autônoma ir trabalhando, tanto para não perder quanto para ganhar, expandir carteira de forma automática, isso. Então, dizer assim também que foi muito legal ter participado, quero parabenizar aqui pela iniciativa, viu, Matheus? Prazer estar podendo de alguma forma colaborar e dizer que nos próximos eu já vou deixar a agenda fechada, porque a troca foi muito boa e gerou bastante valor aqui também para eu ter uma visão um pouco mais ampla, né? Porque às vezes a gente fica meio... Isso aqui é um conselho, né, cara? Não é um encontro, né? É um board, né? Praticamente. Isso aqui você vai pegando várias dicas, assim, então é muito valor gerado. Boa, show de bola. Pessoal, deixei aqui o link do grupo do nosso WhatsApp ali, que não é grupo para ficar trocando ideia, tá? É só o grupo de notificação. Então, quando tem a próxima roda, saiu o conteúdo tal, vai ter o podcast tal, a gente promete que não vai incomodar vocês, é só para vocês ficarem antenados mesmo. Então, quem quiser aí, já dá um scan aí e entra lá para ficar por dentro. E lembrando, tá? Happy Hour da comunidade no dia 18 de setembro ali. A Bia já mandou ali no começo da reunião o link, mas vou mandar aqui de novo, tá? E bora lá. Ô, Matt, só reforçando ali que quinta-feira que vem a gente tem a conversa com o Felipe, ele for CEO da Pipefy, vai ser às 11 da manhã no LinkedIn, tá? Vai ser uma conversa bem bacana, a gente vai fazer um bate-papo com ele ao vivo, e se vocês puderem também estar engajado lá, interagir. Ele ficou 10 anos na Pipefy e agora está com a própria startup que chama Camu. E depois na segunda, né? É segunda que ficou? Segunda às 19. A gente vai ter um papo animal com o Alexandre Pendino, que é VP da TOTOS. Isso tudo live no LinkedIn, tá? Então vai ser conversa bem bacana aí que a gente está programando para fazer com vocês. A gente está fazendo ali no LinkedIn mesmo, que é a plataforma que a gente utiliza principal para se comunicar. Mas depois também vai estar disponível no YouTube e assim por diante. Então, se vocês puderem participar, a gente super agradece também. Só entrar no grupo aí que vocês vão receber aí o invite certinho para não perder. Fechou, pessoal? Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Falou. Valeu, galera.